Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 3, semana 6, tá bom? Correção de História. Eu sou a professora Kézia Botelho e quem está chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá para a correção? A semana 6 de vocês trouxe o seguinte tema: abolição, imigração e indigenismo no Império Brasileiro. Veio começar falando aqui sobre a Lei de Terras de 1850. E eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo esse trechinho que fala o seguinte: após a proibição do tráfico de escravizados em 18 de setembro de 1850, para evitar que os trabalhadores se tornassem poceiros e garantir a mão de obra para substituir a mão de obra escrava, foi aprovada a Lei de Terras. Essa lei dizia que só podia se tornar dono de uma terra por compra. A adoção ou posse tornaram-se proibidas. Ademais, foi instituído um imposto territorial aos proprietários. Dessa forma, ex-escravos, pobres e imigrantes em geral ficavam excluídos do acesso à terra. Preços muito altos para esses grupos e tinham, portanto, de forma forçosa a trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. Então, o próprio texto já mostra como que a lei de terra foi excludente. Pessoas comuns não conseguiam ter dinheiro o suficiente para poder possuir uma terra. E automaticamente, ele seria mão de obra nas lavouras de café, entre outras ocupações teria oferecido a essa população. E tem um trechinho que eu destaquei aqui, ó. Deve-se lembrar que o acesso à terra desde o início da colonização sempre favoreceu a população branca de origem europeia. Indígenas, negros e pardos tinham muitas dificuldades de obter as sesmarias. Então lembra que lá no comecinho foram doadas sesmarias, né? Os donatários recebiam essas terras, eles doavam sesmarias. Geralmente, a população favorecida para receber essa sesmaria, trabalhar, cultivar nessa terra, eram os brancos europeus. Mais abaixo aqui no texto fala sobre a vinda dos imigrantes europeus. Primeiro, eles vieram com um sistema de parceria. Cada um vinha com uma dívida para que ele chegasse aqui no Brasil, trabalhasse e pagasse essa dívida. Muitas das vezes essas dívidas viravam um montante, uma bola de neve, que é praticamente um trabalho forçado que eles tinham. Tanto que com o passar dos anos, os governos, por exemplo, a Alemanha, a Itália, passou a proibir que esses imigrantes viessem para o Brasil para trabalhar aqui. Somente depois da má fama do Brasil ter se espalhado por todo lado e as maldades que faziam com os imigrantes que aqui chegavam, é que o governo fez aí essa chamada imigração subvencionada, que o governo auxiliava aí, no caso, a vinda desses imigrantes, auxiliava nos contratos com os fazendeiros para que esses abusos não mais acontecessem a esses imigrantes. Bom, com a vinda desses imigrantes para o Brasil e após a abolição da escravatura, os escravizados passaram a ficar assim meio que de lado, fazendo aí praticamente o serviço aí de bico, né? Aquele famoso bico. Via ali, precisavam fazer um servicinho, ia lá e fazia, precisava de fazer outro servicinho, ia ali e fazia, porque eles estavam dando preferência para esses europeus que chegavam ao Brasil para trabalhar. Neste trechinho aqui fala que nos anos finais da escravidão no Brasil, após a Lei Áurea, essa lei pouco fez para alterar socialmente a vida aí dos escravizados que foram libertos. E fala aqui também que até hoje, né, a maioria da população que vive no Brasil, que sofre maiores violências, a maior população carcerária do Brasil, é a população negra e parda. E que, ao longo dos anos, por mais que tenham feito leis como a lei de cotas, né, que favorece aí a entrada na universidade para negros, essas leis ainda são muito pequenas para poder reparar tudo que essa população viveu e ainda vive no nosso país. Bom, enfim, sendo então eles a população assim que é considerada a população mais vulnerável do Brasil. Então é necessário que nós tenhamos sempre um olhar voltado para essas políticas públicas que ajudam aí a tentar diminuir essas desigualdades no país. Bom, e aqui nesse restante do texto fala sobre a questão das nações indígenas, né?
como o índio era visto, como era discutido aí a questão nas produções artísticas, o índio como um elemento de identidade nacional. Inclusive, fala que também das condições lamentáveis que os indígenas passaram, sendo eles sofrido grandes extermínios, né, tendo seus territórios invadidos à força, enfim, muitas coisas acontecendo aí com a população indígena no Brasil. Bom, para isso vocês leiam o texto, né? Para maiores informações, leiam o texto na íntegra para vocês estarem desenvolvendo melhor aí o entendimento de vocês. Então vamos aqui para a questão. Atividade número 1. Aí a questão trouxe um pequeno texto aqui que fala do aumento do número de escravizados sendo transportados de uma província para outra dentro da região do Brasil, né? Dentro do território brasileiro. Aí fala que o número de escravizados no Nordeste diminuiu e aumentou o número de cativos nas regiões cafeeiras, nas regiões de São Paulo, na região Sudeste. Então vamos lá. De acordo com o texto, escreva um parágrafo respondendo qual a direção do tráfico interprovincial de escravizados, suas características e as causas que estimularam o crescimento desse tráfico interprovincial. Então eu coloquei uma resposta bem resumida aqui, que foi o seguinte: os escravizados eram direcionados para a região sudeste devido à necessidade da mão de obra nas lavouras de café, que crescia muito e se tornou o principal produto de exportação do Brasil. Questão número 2, que diz o seguinte, eu vou ler só o primeiro trechinho aí. Ó. O sistema de Sesmarias, encerrado em 1822 e 1823, não foram substituídos. Em consequência, os títulos privados de posse de terra, sempre confusos, achavam-se agora em estado caótico, o que acabava por minar a autoridade do governo central e estimular os conflitos e violências sociais. Aí vem o enunciado da questão, com um textinho aí que fala sobre a lei de terras, e aí vem a pergunta. Escreva um parágrafo resumindo a situação dos registros latifundiários em meados do século XIX, os objetivos da lei de terras e se esses objetivos foram alcançados. Bom, eu coloquei o seguinte, a lei de terras veio para regularizar os registros de terras no Brasil e serviu também para evitar que trabalhadores se tornassem poceiros e garantir a mão de obra para substituir a mão de obra escrava. Essa lei dizia que só podia se tornar dono de uma terra quem podia comprá-la. E aí está falando se o objetivo das leis de terras foram alcançados. Então, no caso aqui do texto, fala que era para poder acabar com conflitos, violências, né? Era para poder resolver uma situação caótica no Brasil, só que ao finalzinho aqui do texto mesmo a gente vê que ainda hoje os títulos continuam confusos, né? E eles não seguiam bem a lei para poder estar fazendo as marcações fronteiriças, não fizeram as medições, ou seja, não solucionaram esses conflitos. Eu acabei por não adicionar esse restante aí, mas vocês podem resumir com as suas palavras a partir do que eu falei para completar a questão, tá bom? Vamos seguindo aqui, número 3, uma questão da FUVEST. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado, resposta correta, letra A uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Então é isso, queridos, chegamos ao fim do PET volume 3. Eu espero vocês no PET volume 4 e que vai dificultar um pouco mais ainda minhas postagens de aula aqui. Mas, se Deus quiser, estarei pontualmente colocando para vocês as aulas do PET 4 todinha aí. Eu espero você, tá? Se foi útil, curte, se inscreva neste canal para você me ajudar também. Compartilhe esse vídeo com o seu colega.